Nesta aula vamos aprender sobre o React Lazy para a gente poder dar o nosso import dinâmico de componentes usando code splitting, tá? Então vamos fazer isso aqui, continuar o nosso aprendizado. Já fizemos, né, o code splitting usando o import dinâmico dessa maneira aqui. Se você se lembra, voltar aqui no navegador, na aba que a gente tem esse componente aqui que inclui esse botão para abrir um painel, e quando a gente clica ele baixa esse arquivo 0.chunk.js, que é o pedaço de código, né, que contém o código desse painel aqui com várias linhas painel aqui. Então a gente aprendeu a fazer isso usando o import dinâmico. Quando você clica, você dá o import, e o import dinâmico retorna uma promessa. Então você tem que usar o .then para poder lidar com essa promessa. Aí você pega, depois que receber, né, ele vai fazer o pedido para aquele chunk, aquele pedaço do código, você vai receber, e a gente deu o setState com o painel .default, não se esqueça .default, porque o componente foi exportado usando o default. Aí a gente usa o painel que está dentro do state do componente para poder aqui renderizar, né, quando o painel estiver aberto. Agora a gente vai aprender isso, a mesma coisa, exceto que usando o React Lazy. Quando a gente usar o React Lazy, a gente vai tornar um componente preguiçoso, né, lazy no inglês. Então, vai facilitar essa manobra aqui de code splitting para a gente não ter que fazer o import e lidar com o then e fazer esse set state e essas coisas, tá? E manter o painel no state. Então, vamos lá. Então, para fazer o React Lazy é bem simples. No local que você quer que você mostre o componente que você quiser, é só pôr aqui, ó. Por exemplo, você tem o painel. Então não vou mais pegar o painel do Desktop State, eu vou deixar o painel só assim, dessa maneira normal, tá? E vou lá em cima, tá? Deixa eu remover isso aqui também, aproveitar, remover esse cara. Lá em cima aqui, eu vou retornar, vou descomentar aqui esse cara, mas agora a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer const, vai definir o painel como uma variável. Agora, essa variável aqui, olha só, essa variável a gente vai definir, fazer uma atribuição aqui, usando o react.lazy. React.lazy. Agora, esse lazy é uma função que você tem que passar como argumento outra função. Essa função, vamos usar a função de seta, tem que retornar, tá? O import do componente que a gente vai carregar. Nesse caso é o painel aqui, eu vou recortar esse cara, e você vai fazer o import, retornar aqui, dessa maneira aqui, tá? Então, você chama o React Lazy, passa como argumento a função. Essa função precisa retornar aquela promessa do import dinâmico. Então, você vai dar um import aqui e retornar essa função. Tá? Aí você usa a variável painel aqui embaixo, onde você quer que o componente apareça, tá? Note que quando você dá o render, ele chama render, o painel aberto vai estar falso inicialmente, por isso não vai renderizar essa parte aqui do código. Por causa disso, ele ainda não vai carregar o componente. O componente só será carregado se essa parte do código for executada. Isto é, se for
renderizada dessa maneira aqui. Então ele está esperando aqui, quando o painel aberto, esse variável de estado, tiver valor verdadeiro, ele vai chamar o render com o valor do painel aberto verdadeiro, vai aqui e o lado direito também será executado. Então ele vai chamar o componente, vai renderizar esse componente preguiçoso, lazy, e por causa disso ele vai automaticamente acionar aquele carregamento dinâmico e vai fazer o pedido para obter aquele chunk do servidor, tá? Então, com isso, a gente não precisa mais do import aqui no onClick, tá? Eu vou comentar essa linha. E essa linha a gente só vai precisar dar o set state para poder mudar a flag aqui para botar o painel aberto virar true ou inicialmente, tá? Não precisa mais do painel no estado. Eu vou remover. Deletar essa linha. Deixa só assim o set state para mudar a flag para poder acionar esse cara aqui no próximo render depois que você clicar o botão. Então vamos ver se funciona isso. Eu salvei, ele automaticamente carrega. Vamos clicar no painel. E deu um erro aqui. Mas o que aconteceu? Já sei, peraí. Vamos voltar aqui a network. Então a gente pegou o chunk, olha aqui o chunk, 0.chunk, a resposta, e realmente ele nos retornou o painel. Agora o problema é que, deixa eu abrir de novo, o problema é o seguinte, tá? Deu um erro aqui, dizendo que o componente de React suspendeu na hora do rendering, na hora que estava fazendo o rendering e não tinha uma interface de usuário de alternativa para mostrar na hora. A gente vai falar de suspense depois, mas agora vamos entender o que aconteceu. Quando você clicar o botão, olha aqui de volta no código, ele chama a função onClick. A onClick vai dar o set state, muda o painel aberto, que é inicialmente false, daqui, vai virar true. Porque o estado de componente mudou, ele vai acionar o render para ser chamado novamente. Aí ele vai vir aqui, render, ser chamado. Aí ele vai ver que o set state, o this.state painel aberto é true. Ele vai pegar e acionar o painel aqui. Tá? Aí vai aqui na próxima, rendering, né? O problema é que o painel ele vai fazer o pedido, né, para obter aquele chunk de código, mas leva um tempo para receber a resposta. Então por isso ele vai ter esse problema aqui, tá? Então vamos ver isso na próxima aula. Espera um pouco aí. Vamos dar um tempo e até a próxima.